Meus irmãos e irmãs, bom dia a todos. Vamos, esse dia é dedicado a São João do Latrão, pedir a graça do Espírito Santo que nos acompanhe nesta meditação do Evangelho e assim o Senhor nos sustente em nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e assim cada vez mais nos auxiliar em nossa conversão por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje, nesta segunda-feira da 32ª semana do tempo comum, e vamos meditar o capítulo de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e subiu Jesus a Jerusalém. O templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do tempo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, dentro desta celebração que temos hoje, a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Basílica do Latrão ela é a igreja-mãe de todas as mães. Quando Constantino, assim, oficializou a realidade do cristianismo como uma religião e cessou as perseguições por conta desse imperador que se converteu também à fé em Nosso Senhor, ele dedicou esta igreja para, assim, ser a catedral do Papa, que ali pudesse ter essa realidade da celebração. Embora nós ouvimos a questão do templo como uma importância para nós do lugar do encontro com o Senhor, o lugar sagrado, aonde nós fazemos a experiência de não só ver esse espaço que se separa da realidade do mundo, um lugar restrito, nós vemos que a realidade dos templo nos conduz àquilo que também o Senhor traz em nossa vida, o cuidado que precisamos ter, o zelo pela casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é a casa comum, é a casa da qual nos coloca a viver esta comunhão junto dele, aonde celebramos a Eucaristia, os sacramentos, aonde nós fazemos a nossa experiência de muitas vezes mergulhar nesta realidade do Senhor. E aí, diante desse Evangelho, nós vemos que Jesus se depara com a sua primeira viagem a Jerusalém dentro da sua missão. E o templo, de Jerusalém, uma verdadeira realidade de comércio, uma profanação, aonde fizeram do sagrado uma diluição que lhe coloca a se tornar algo comercial. Quando perdemos a questão do zelo, justamente o cuidado, o saber separar, o saber distinguir as realidades, porque podemos perceber que existem espaços na nossa vida. E a nossa casa também é um espaço sagrado, é um lugar da nossa intimidade, da nossa família. Por isso que não vai qualquer pessoa. Nós precisamos ter esse cuidado, porque quando entram as pessoas, e se nós não colocamos o lugar do nosso lar com respeito, as pessoas também não respeitarão.
é esse cuidado que nós precisamos perceber, que a casa do Senhor é esta realidade, que podemos profanar e trazer a realidade de uma verdadeira destruição do sagrado. Por isso, quando nós entramos na igreja, nós precisamos lembrar que esse espaço é o lugar onde Deus habita, como também nós. Porque não é só a dimensão física, temos a dimensão espiritual, que o Senhor também traz na ressurreição. Com a ressurreição, o Senhor nos deu o sacramento do batismo, que nos faz viver a experiência de sermos templos do Espírito Santo. E aí, a mesma forma que o zelo que nós temos com a realidade da casa do Senhor, é o mesmo zelo que nós precisamos ter também com a nossa vida. Porque nos tornamos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar para que os cambistas não se instalem e venham a usurpar daquilo que é de Deus em nós. São esses cuidados que nós precisamos ter, porque muitas vezes nós não nos atentamos, mas estas realidades na qual o Senhor nos coloca a experimentar em nossa vida, nos faz perceber a grandeza na qual o Senhor traz em nós essa graça. Por isso que os discípulos começam a perceber e só entender após a ressurreição. Porque Jesus mostra para nós, diante do tempo, que a verdadeira transformação da ressurreição é o templo de Deus em nós. Por isso, quando nós entramos na igreja, relembremos sempre e renovemos esta realidade que Deus habita em nós. O Senhor, com a graça do seu Santo Espírito, no dia do nosso batismo, fez sua morada. E é onde nós precisamos cuidar e zelar também por ela. Da mesma forma que precisamos dar dignidade aos templos. Por quê? Porque a beleza nos faz contemplar o eterno. E aí o belo também é uma manifestação da dimensão de Deus. E é onde nós também precisamos ver como o Senhor nos chama a realizar esta vida, esta graça também em nós. Essa dedicação do latrão, esta festa que nós celebramos hoje, nos coloca também a resgatar esse zelo de cuidar daquilo que o Senhor deu a cada um de nós. E também cuidar das nossas comunidades, porque a comunidade ela é reflexo também da vida daquele povo. Então, o que nós estamos refletindo? O que nós estamos transmitindo? O que nós estamos dando àqueles que entram nos nossos templos, na nossa vida, na nossa comunidade? São esses questionamentos que hoje possamos colocar e trazer para nós esta graça da dignidade que Deus concede a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos a graça do Espírito Santo que venha sobre cada um de nós para renovar inteiramente a força do seu amor e ressuscite todo esse dom, todo esse zelo, para que nós possamos fazer com que a graça do seu amor ressuscite em nós toda esta experiência daquilo que nós portamos em nossa vida, templos de Deus, que nós possamos ser cada dia mais, nos transformar nesta realidade para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.